Só ver se deu certo, gravando, beleza. Então, mostrando aqui o AVA aqui para vocês, né, da disciplina de sistemas operacionais, tanto do técnico quanto do manutenção e suporte informática, tá? A gente está gravando isso aqui, então depois a gente vai colocar lá aqui no AVA para vocês poderem ter acesso também depois, se quiser tirar alguma dúvida, tá? Pode voltar lá e assistir novamente. Então, a gente falou aqui do fórum de avisos, que esse aqui eu que vou mandar as mensagens para vocês, são avisos relacionados à disciplina. Falar com o professor, vocês podem usar esse fórum, né, para mandar alguma sugestão, alguma dica para a disciplina, alguma coisa do tipo, ou enviar dúvidas também, né, caso você queira. Se não quiser fazer via fórum, você consegue fazer via mensagem particular aqui no AVA também, né, você consegue mandar uma mensagem aqui pelo AVA. O plano de ensino aqui, eu apresentei esse plano no nosso primeiro encontro, síncrono, tá? Só que lá eu mostrei em forma de slide. Aqui é o documento oficial, tá? Que vocês podem baixar, pode dar uma olhada. E qualquer dúvida, a gente está aí para esclarecer, tá? Mas é a mesma coisa que eu mostrei lá nos slides para vocês, tá? Embaixo aqui a gente tem um simulador que a gente deve usar mais para o final da disciplina, lá pelo capítulo 4, 5, tá? Que é um simulador de sistemas operacionais. Então, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Se vocês quiserem baixar para ficar dando uma olhada, brincar um pouquinho com ele, pode fazer. Mas a gente não vai usar ele agora, tá certo? Material de apoio é um material que eu deixo, ele está compactado, e vocês podem baixar, é um material de leitura para ajudar vocês ao longo da disciplina aí também, tá? A gente tem aqui embaixo também o nosso glossário, dicionário, tá? Então, a gente vai criando esse dicionário ao longo do curso, tá? E todos os outros dicionários que a gente vai fazendo ao longo do curso, você vai juntando isso tudo pelo AVA, e ele vai juntando todos os dicionários nesse aqui de cima. Então, esse aqui é o dicionário principal, é o glossário principal da disciplina. Então, quando tiver alguma atividade, né, para que vocês vão fazer para contribuir com o dicionário, vocês não vão inserir nesse aqui. Eles vão inserir na seção correspondente àquela quinzena que tem aquela atividade. Esse geralzão aqui é só para consulta, tá? Então, a consulta é feita nesse aqui. Então, a gente vai criando esse dicionário de termos ao longo do período para ajudar vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum conceito de sistemas operacionais, vocês podem acessar o nosso dicionário. Isso são os próprios alunos que estão montando esse dicionário, tá? Esse semestre, por conta aí do isolamento, a gente está trabalhando com um grupo no Telegram, né? Então, aqui tem o link para você se cadastrar no grupo da disciplina de sistemas operacionais. Ok? Já temos aí bastante gente lá, mas eu acho que nem todos os alunos estão lá. Então, foi... Professor. Oi, está falando? É um dicionário ou é um glossário? Glossário e dicionário é a mesma coisa. É o mesmo significado, tá? Ok. Basicamente, é um item, você tem um item e a definição daquele item. Ou seja, é um dicionário, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente vai ter lá o item sistemas operacionais, né? A definição de sistemas operacionais, sei lá, é o gerenciador de recursos do computador, tá? Então, a gente vai montando isso a gente vai montando esse glossário aqui ao longo do semestre, tá?
E só lembrando novamente que não é para usar o glossário aqui de cima para inserir elementos, né? Vocês vão usar o glossário correspondente à seção, à quinzena que a gente está trabalhando. Ok? A gente tem aqui o grupo do Telegram, que eu acabei de falar com vocês. Boa noite, José. Que é o grupo que a gente está tentando esse semestre para melhorar a nossa comunicação, né? Então, para facilitar a comunicação professor-aluno, a gente criou esse grupo aí no Telegram. O Telegram, ele foi indicado, né? Por que está no Telegram? Porque ele foi indicado por outros professores também, que falaram da questão de desempenho, segurança, etc., e foi meio que uma votação também no nosso primeiro encontro, né, com os alunos que estavam presentes. Então, a maioria preferiu o Telegram. Então, a gente acabou optando por esse aplicativo aí, tá? E a gente tem aqui também a questão da tarefa extra. Essa tarefa extra aqui, a gente está deixando ela disponível ao longo do semestre, tá? Então, ao longo do semestre, vocês podem participar dessa tarefa extra aqui, que é o que, basicamente? São os certificados da Fundação Bradesco, tá? Então, essa fundação, ela tem vários cursos online disponíveis lá na plataforma, e vocês podem fazer esse curso gratuitamente, e você recebe também um certificado, tá? Então, ao longo desse semestre, você pode enviar até 5 certificados através dessa tarefa extra aqui, tá? Quem quiser, quem acha que não vai precisar dessa pontuação extra, não precisa enviar ou não está querendo fazer o curso, é opcional, tá? Quem quiser participar para conseguir uma nota a mais na disciplina, ok? Então, a cada 5 horas de certificado, eu vou dar um ponto extra para o aluno, tá? Então, e o aluno tem que prestar atenção que ele só pode submeter até 5 certificados. É o máximo, tá certo? Então, vocês vão lá na plataforma, indica, fazem o curso lá que vocês acharem mais interessante, mas, como uma forma de ajudar, seria bom que vocês escolhessem aqueles cursos que têm mais horas, né? Porque aí vocês conseguem mais pontos aqui para a disciplina. Mas o máximo são 5 certificados, tá? Então, tá aqui, vai estar liberada essa tarefa ao longo do semestre. Então, vocês têm o período todo para fazer essa disciplina aí, para fazer essa tarefa extra, tá? A Jéssica perguntou aqui, já estava fazendo um de gestão de projetos, vale? Ainda não concluí. Então, eu estou delimitando a esse semestre, tá? Então, tem que ser certificado que foi de curso realizado entre 11 de maio até o dia, aqui está 8 de setembro, mas é até final do período, que é 10 de setembro. Então, até 10 de setembro eu aceito. Tá certo? A gente tem que delimitar isso aqui, porque senão a pessoa vem e chega com um certificado de 2 anos atrás, né? Não é bem essa a motivação dessa disciplina aqui, dessa tarefa extra aqui. O Guilherme está perguntando, eu poderia fazer 5 de 10 horas e conseguir 10 pontos extras? Você pode fazer a combinação que você achar mais interessante, tá? No final, o que eu faço? Eu pego os certificados, somo todas as horas desses 5 certificados lá que você mandou e divido por 5 horas, tá? E aí vai dar a pontuação final que você vai ter de pontuação extra,
ok? Então, assim, é uma oportunidade muito, muito boa para vocês, né? Porque vocês vão estar fazendo um curso legal e vão poder usar isso aí como pontuação extra aqui na disciplina. Beleza? Dúvidas aí sobre essa primeira parte da apresentação? Alguma questão? Professor, Diego. eu tenho uma dúvida. Lá no site da Fundação Bradesco, nesses cursos, tem uns cursos que, tipo assim, se é nível básico, intermediário e avançado. No caso, assim, cada que você termina, você ganha um certificado ou não você ganha para todos esses? Porque, tipo, se eu fizer o básico, eu vou ganhar um certificado, se eu fizer o intermediário, eu ganho outro certificado, é isso? Isso. Você recebe um certificado por curso que você está fazendo. Ah, tá. No caso, então, se eu olhar lá, no caso, tem se eu quiser fazer o avançado, eu faço o avançado, no caso. No caso, a carga horária dele pode ser um pouquinho a mais que as outras. No caso, vale, né? Isso, eu não estou limitando a questão de carga horária, não. Só no final. Porque como o senhor falou que se eu fizer o maior número de carga, a carga horária maior, não é? Uhum. Tipo assim, no caso, se eu posso optar por fazer os outros depois, mas a meu interesse seria o avançado pela carga horária ser maior, entendeu? Entendi. Mas aí você pode planejar da forma que você quiser. Tá? Ok. Só tem essa limitação, são no máximo 5 certificados. Tá. E no final eu vou fazer essa divisão por 5. Uhum. Tá? Ok. Mas tem gente que faz isso, tem aluno que pega e faz às vezes faz o avançado na frente do iniciante, né? Muitos, às vezes, acabam fazendo só para ter a pontuação extra, né? Mas isso aí é uma coisa que eu deixo para a consciência de cada um, né? Fazer um curso que não vai te agregar em nada, não vejo muito sentido, mas se o aluno quer fazer isso, eu não vou limitar, não. Tá? Uhum. Não, aqui no meu caso eu já tenho, né? Eu já tenho o Office, pacote completo, eu já tenho o curso. Só que aí, no caso, eu gostaria de refazê-lo, até para ver outras coisas, até porque foi há 2 anos, né? Então, atualizando fica melhor. E aí, no caso, se eu ver o básico, o intermediário, são coisas que eu já vi, assim, eu queria ver mais, o meu interesse seria mais no avançado, para ver o que possa ter de novo. Sim, você pode fazer, sem problema. Só tem aquele limite de áreas, né? Não vai poder fazer um curso lá, não sei nem se tem, lá de biomédicas, por exemplo. Então, tem as áreas aqui, se você entrar aqui na especificação, tem aqui, cadê? Aqui, ó. Certificados de cursos nas áreas de administração, desenvolvimento pessoal e profissional e tecnologia. Ah, entendi. O curso tem que estar nessas 3 áreas aí. Uhum. Então, quando você entra na plataforma, tem lá a área dos cursos. Então, sim, eu estou com ela aberta aqui. Você só pode usar, no caso, essas áreas aí. Uhum. Tá? Então, a gente praticamente já passou aí a primeira quinzena, que foi até o dia 23/5. Então, basicamente, vocês tinham aqui para fazer, né, enquanto atividade, você tinha o glossário para fazer, que na verdade até o dia 30 ainda, né? Ainda tem mais uns dias aí para fazer. E essa segunda atividade aqui, que é uma lista de exercícios também bem tranquila aí sobre o primeiro capítulo, tá? Então, também até o dia 30/5, ok? Para quem não esteve presente aí na nossa primeira aula, a gente falou que a gente ia utilizar a sala de aula invertida, né? A metodologia
de sala de aula invertida, quer dizer, vocês vão estudar aqueles conceitos básicos da disciplina e a gente vai usar os encontros síncronos, como esse aqui, mais para discutir os assuntos que vocês já, pelo menos eu espero, né, que vocês já tenham dado uma estudada. Então, vocês observam aí que tem muito material para vocês olharem. Tem vídeo, tem texto, tem slides, tá? E esse encontro que a gente tem aqui, quinzenal, a gente vai usar mais para discutir aqueles assuntos que vocês ficaram com mais dúvida, né? Ou abordar aquele assunto que talvez seja um pouco mais complexo, tá certo? Então, a ideia seria essa aí, que vocês consigam um tempinho para estudar esse material. Eu vi aqui, não tive tempo de fazer a primeira quinzena ainda. Isso, a gente tem que tentar conciliar esse tempo aí, tá? Nesse início, a gente até consegue jogar algumas tarefas, adiar um pouco o prazo, tá? Vocês podem até mandar essas requisições, não aqui agora, porque eu não vou conseguir pegar tudo, né? Mas vocês podem mandar essas requisições assim, poxa, professor, a maioria dos alunos ainda não conseguiu fazer a primeira quinzena, né? Então, manda essas requisições via Telegram, via fórum aqui, tá? Via e-mail, se quiserem. A gente pode até adiar, mas isso, quanto mais para o final vai ficando a disciplina, mais difícil vai sendo adiar os trabalhos, tá? Então, vamos tentar seguir a cartilha e seguir a agenda para não deixar atrasar muito, ok? A primeira quinzena, então, trata do primeiro capítulo, lá do livro, do Maia, né, que a gente está usando como referência. Daqui a pouco eu vou abrir o material para a gente ver se tem alguma dúvida. Então, foi a visão geral, que é o primeiro capítulo, uma introdução de alguns conceitos lá de sistemas operacionais. E aí eu coloquei aqui pelo menos 3 vídeos para vocês assistirem também. E a segunda quinzena, que vai até o dia 6 de junho, já começou, claro, né? Então, vocês têm já o material aqui para vocês estudarem, capítulo 2, que faz a parte de dar uma revisada em hardware, né? Que vocês já tiveram alguma coisa no curso, e dar uma revisada na parte de software também, tá? E aí tem um encontro síncrono aqui, que vocês podem acessar para tirar alguma dúvida, está disponível aqui também. E tem o material complementar e as atividades para vocês fazerem, sendo que a primeira atividade dessa quinzena vai até o dia 6, para entregar, 6/6, e a outra atividade vai até o dia 13/6, tá? Apesar da quinzena terminar dia 6/6, oficialmente, a segunda atividade vai até o dia 13/6 para entregar. Ok? Vocês têm dúvidas sobre essa parte mais burocrática aí do curso? Essa questão das quinzenas, avaliações? Não. O glossário está ficando bem legal, que bom. Esse é o objetivo. A Larissa tá chorando as pitangas aqui, 7 matérias e outro curso. Ah, É professor, também não complicado. fala assim, professor. Mas é assim mesmo, a gente tem que construir currículo, gente. Não tem jeito. Quanto mais você constrói currículo, mais oportunidade você tem, né? Não adianta. A gente tem que fazer esse sacrifício mesmo. Tá certo? Eu vou abrir aqui compartilhar com vocês o primeiro capítulo, os slides do primeiro capítulo, caso vocês tenham alguma dúvida sobre ele.
Vocês estão vendo aí o capítulo 1? Deixa eu abrir o chat aqui para ver. Gustavo Laudo, sim. O Gustavo já até conhece esses slides aí. Isso aqui é água, tá, gente? É água isso aqui. Tem que deixar bem claro, né? Está sendo gravado. Tá, beleza. Todo mundo está vendo. Ok. Então, gente, a gente vai usar esse livro do Machado Maia. Eu expliquei isso aí no nosso primeiro encontro síncrono. Por que a gente está usando o livro do Machado Maia, né? Dos dois aí. Porque ele é meio que um resumo das duas referências internacionais que a gente tem, né? Que é o Tannenbaum e o Suberchatz. Os livros deles são mais completos, mais ricos, mas para um curso introdutório de sistemas operacionais, eles são meio pesados, né? Então, eu gosto de usar mais o Machado Maia, porque ele meio que faz um resumo dessas duas referências, tá? Então, fica um pouco mais tranquilo para a gente começar a brincar com isso aí, certo? Sobre o capítulo 1, assim, vocês tiveram alguma dificuldade, né, algum assunto que vocês viajaram mais na maionese? O que vocês acharam aí do primeiro capítulo? Aqui dá até para fazer enquete, né? Não, não dá, não. O Google Meet não faz enquete, não. Quem faz enquete é o outro. Eu ia fazer uma enquete aqui para ver quantos conseguiram estudar o capítulo. Não tem dúvida? Posso passar direto, então? Não? Ó, tem a galera saindo da reunião já. Às vezes a conexão cai. Então, ó, o que é importante no capítulo 1, né? Eu vou dar só uma colher de chá para vocês. Tá, Tiago Melo já levantou uma questão ali para a gente comentar. Beleza. Eu estou dando uma colher de chá porque para alguns de vocês é novidade esse negócio. Pô, que história é essa de eu estudar em casa e vir para a aula só para tirar dúvida? Né? Porque infelizmente, a gente foi acostumado com esse outro modelo, né? O professor fica aqui, blá, 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 o tempo todo, e vocês só ouvindo, dando aquele soninho, né? Então, para tentar, de alguma forma, deixar a aula um pouco mais ativa, né? A gente vai tentar usar esse modelo. Ou seja, eu preciso que vocês se responsabilizem a pelo menos ler o material, né? Ah, professor, mas ler às vezes não dá tempo, porque eu trabalho, não sei o quê. Mas será que às vezes indo para o trabalho você não consegue colocar o áudio para ouvir ou ler em algum momento lá que você tiver uma folga, tá? Então, sempre tentar dar pelo menos uma lida no material antes, ok? Para vocês trazerem as dúvidas para a gente, tá? Mas, basicamente, eu estou vendo aqui que já tem gente lançando dúvidas. Basicamente, o capítulo 1 vai te explicar o seguinte, que o sistema operacional está entre o quê? O usuário e a máquina, o hardware, né? Então, o sistema operacional, de certa forma, ele faz o quê? Ele protege o usuário da máquina e protege a máquina do usuário, né? Então, o sistema operacional, ele também permite o quê? Ele permite um conceito importante na computação, que é o conceito de abstração, né? Quer dizer, você, para usar um editor de texto, você não precisa ser um cara especialista em hardware, né, em máquinas, saber o que são circuitos digitais.
né? Você não precisa saber isso. Então, o interessante da entrada do sistema operacional na computação foi isso, né? Que a gente teve essa abstração da complexidade do computador. Qualquer um hoje consegue pegar um celular, por exemplo, e usar a calculadora do celular, né? Precisa entender como é que o celular funciona lá dentro? Não, né? Mas consegue usar. Por conta de quê? Por conta, principalmente, do sistema operacional. Ele faz essa abstração para a gente, tá? Então, esse capítulo ele parte desse princípio, que o sistema operacional ele está entre o usuário e o computador, né? E computador hoje não é só o desktop, o notebook, né? Entra tudo aqui. Entra sensores, mini computadores, tudo. Tudo que for sistema computacional, tá? Tiver memória, tiver processador, por menor que seja, Raspberry Pi também, todos eles, tá? Tudo isso hoje em dia é considerado um sistema computacional, tá certo? Essa parte do histórico aqui não tem assim, tanta necessidade de vocês ficarem decorando o nome de máquinas, quem foi que fez o quê, tá? Mas é uma parte interessante de vocês darem uma olhada. Então, tem uns vídeos lá mostrando o histórico da computação. É mais interessante porque ele vai te mostrar ali figuras, né, da época, e eu acho que isso facilita um pouco na hora de entender o histórico, tá? Deixa eu ver as dúvidas aqui que alguns colegas já colocaram. Tiago Melo, processamento em tempo real, processamento em tempo compartilhado, processamento em batch. Tá? O processamento em tempo real, cadê ele aqui? Aqui. Basicamente seria esse slide, né? Então, o que acontece aqui? Você tem que sistemas operacionais, eles podem ser separados em monotarefa ou multitarefa, né? Monotarefa é aquele que consegue realizar uma atividade apenas por vez, né? É o sistema operacional masculino, né? Só consegue fazer uma coisa por vez e, às vezes, ainda faz mal feito. E você tem os sistemas operacionais multitarefas ou multiprogramáveis, né? Que eles já conseguem fazer o quê? Realizar mais de uma atividade por vez ou concorrentemente, né? De forma concorrente. Então, a maioria dos sistemas operacionais que a gente tem hoje, eles são multiprogramáveis ou multitarefas, tá? Isso não quer dizer que você está, por exemplo, aqui no meu notebook, eu devo estar com uns 4 aplicativos abertos aqui, né? Eu estou com 2 navegadores abertos, o Firefox, o Chrome, estou com um leitor de PDF aberto, tá? E fora as outras coisas que ficam rodando em background aqui, que não aparece para mim, tá? Isso tudo está rodando em paralelo? Exatamente em paralelo? Não, pode ser que não, tá? Mas eles estão rodando de forma alternada, ok? Então, por exemplo, vai o Chrome, usa o processador um pouco, sai. Depois vem o Firefox, usa o processador um pouco também, sai de lá e dá espaço para outro. Tá? Vem o antivírus, usa o processador um pouco, sai de lá. Tá? Então, a gente tem essa alternância, ok? Essa alternância de aplicações dentro do sistema operacional. Então, está usando o processador, sai, entra outro. Esse outro sai, dá lugar a outro processo, e por aí vai. Vão se alternando. Só que essa velocidade de alternância, ela é tão rápida que às vezes a gente não percebe,
né? Parece que está tudo rodando em paralelo para a gente, tá certo? Então, os sistemas multitarefas, eles podem ser ainda subdivididos em sistemas batch ou sistemas em lote, tá? Sistemas de tempo compartilhado e sistemas de tempo real, tá? Vou começar pelos sistemas em batch aqui em lote, né? O que que é isso? Aí eu volto aqui no histórico, nessa parte aqui do histórico, tá? Antigamente, na época lá dos mainframes, a gente tinha o quê? A gente tinha como entrada e saída do computador, o resultado, né, de processamento, tanto o resultado quanto a entrada de dados era feita via fita magnética, né? A gente vê isso aqui muito em filme antigo. Você pega um filme antigo, você vê aquelas fitas gigantes rodando lá, e é muito parecido com fita cassete, quem era mais antigo aí. Esses rolos de fita, eles gravavam os dados de forma sequencial, tá? O que é isso? Guardar os dados de forma sequencial. Se você quer acessar o dado número 100, você tem que ir varrendo do dado número 1 até chegar no dado número 100, na informação que está no campo 100. Tá? Então, esse é o tipo de acesso que tinha essa. Opa, deu uma queda aqui de internet, para variar. Estou até saindo de algumas coisas aqui para dar uma aliviada. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, professor. Sim? Beleza. O bom de deixar em tela repartida é isso, né? Que a gente percebe que caiu. Tem professor que cai a conexão, ele continua falando lá e dá no que dá. Beleza. Então, o processamento em batch, ele era usado muito nesse passado, né? Por conta do tipo de equipamento que existia na época, né? Então, se chegava lá com uma fita lá cheia de informações, de jobs, né, de processos de outras pessoas, tá, é porque caiu aqui, ele não deixa compartilhado. Valeu.
Alguém colocou... O bom é que eu perdi as perguntas, né? Isso é legal. A tela apareceu aí de novo para vocês? Sim, beleza. Luiz Miguel, nós vimos o uso de fita em fundamento de rádio. Beleza, então. Valeu. Que aí é bom que eu posso passar até mais rápido nisso aqui. Então, vocês viram lá fitas, então, a questão do acesso sequencial em fita magnética, né? Até bem pouco tempo era usado em backup ainda, né? Mas foi caindo em desuso. Então, processamento em batch, basicamente, ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado com aquele tipo de processamento que é dividido em várias etapas e que você não tem o contato do usuário no meio do processamento. Quer dizer, o usuário, ele starta o processo, né? Por exemplo, ele starta a folha de pagamento e espera o resultado lá no final. Isso se chama processamento em lote, ou seja, ele vai executando várias etapas na sequência e quando chegar na etapa final, na última, o usuário vai lá e pega o resultado daquele processamento. Por isso que é chamado de processamento em lote, né? Você pode ter vários processos, ele fica em concorrência, mas todos eles estão ali seguindo etapas, sem contato com o usuário, estão processando, né? E aí o usuário só vai ter acesso a esses processos que estão executando no final, né? Quando ele vai lá e tem acesso ao resultado final daquele processamento. Aí pode ser um erro, pode ser um relatório, alguma coisa. Isso é processamento em lote, ou seja, processamento em sequência, sem interação com o usuário. Tá? Então, por exemplo, um processamento de realização de backup, a gente pode chamar que é um processamento em lote, né? O Guilherme aqui coloca, né? Então, o usuário participa apenas da primeira etapa do processamento. Isso. O usuário apenas starta o processo, passa os dados de entrada para aquele processo e aguarda o retorno final. Tá? Ou seja, esse meio tempo aí de processamento, das várias etapas que pode ter, o usuário não tem interação. Isso é definido como processamento em lote. Por exemplo, execução de scripts, né? Você tem na área de redes muito esse negócio, execução de scripts. Ah, esse final de semana vai rodar o script de, sei lá, de gerência de arquivos de log da rede. Ele fica lá, fica o final de semana todo rodando, né? O usuário, alguém startou aquele processo e no final o usuário vai lá e recebe aquela informação. Lembrando que quando eu falo aqui usuário nessa disciplina, não necessariamente é o ser humano. O usuário pode ser um outro computador, pode ser um outro sistema, um outro aplicativo, tá? É quem vai usar aquele serviço, ok? E aí, sobre processamento em lote, vocês têm mais alguma questão sobre isso? Ah, tá aqui. Então, sistemas em batch, né? Luiz Miguel falou que não, beleza. Que a gente chama também de sistemas em lote. Então, sistemas batch ou sistemas em lote no português, tá? Por que sistemas em lote? Por causa dessas etapas que são realizadas ao longo do processamento, tá? Boa pergunta, Gustavo. Boa pergunta. As pessoas confundem muito multitarefa com multiusuário, tá? Necessariamente não. Um sistema, às vezes, ele pode ser multitarefa, mas ser monousuário. Um exemplo é o Windows XP, tá? O Windows XP, o Windows 98 também era um exemplo. Por quê? Eles eram multitarefas, você conseguia deixar mais de uma tarefa ativa no sistema, ou seja,
pronto para executar, mas, contudo, todavia, esses sistemas operacionais, eles eram monousuário, ou seja, só tinha o usuário aquele ali de frente para o computador. Não tinha, por exemplo, o usuário conectado remotamente, ao mesmo tempo. Tá? Então, existe essa confusão. Multitarefa é quando você tem mais de um programa de uma tarefa ativa no sistema. Tá? E monousuário e multiusuário significa o quê? Que tem um ou mais usuários conectados ao mesmo tempo. Tá? Não é a questão, multiusuário, não é a questão de multisessão. Tá? O que é isso? Eu tenho conta aqui no meu notebook, mas o meu filho também tem. Então, eu posso, por exemplo, bloquear a minha sessão de usuário e ele entrar na sessão dele, mas isso não é multiusuário porque eu saí da máquina e deixei ele entrar. Tá? Então, a gente não está usando ao mesmo tempo. Esse conceito de multiusuário é quando estão usando o computador ao mesmo tempo. Ok? Então, voltando aqui à sua pergunta, processamento em lote é multiusuário. Você pode ter, por exemplo, hoje em dia a maioria dos sistemas é multiusuário, então você pode ter, por exemplo, um servidor, 2, 3, 4, 5 usuários rodando processamento em lote diferente. Tá? Um está rodando um backup, o outro está rodando um gerenciador de log da rede, e por aí vai. Tá? Tudo concorrentemente e multiusuário. Tá? Esse sistema em lote ainda é usado em algumas situações. Sistema em lote, naquela época era isso aí, você chegava com uma fita de dados de entrada e saíam relatórios. Eram várias subetapas ali até sair o relatório final. Tá certo? Mas esse conceito ainda existe hoje de processamento em lote. Quer dizer, um processamento que vai rodando lá várias etapas até chegar no final. Tá? E aí, no final, o usuário vai lá requisitar aquele resultado, né, do processamento. Ok? Então, por exemplo, o exemplo do backup que eu falei. A tarefa de backup no sistema, no servidor, no computador, a gente pode considerar que é um processamento em lote. São várias etapas, né? Você faz a cópia, checa se a cópia foi feita corretamente, checa se a informação que você vai gravar, ela precisa realmente ser gravada, e aí tem várias etapas ali. Mas o backup, ele é um conjunto de etapas que vai gerar um resultado final, que é o quê? A duplicação dos dados, tá? Fazer o espelhamento dos dados. O José Negris, depois corrige a pronúncia aí. Professor, uma dúvida. No caso do acesso remoto, seria um exemplo de uma aplicação possível somente em sistema multiusuário, no acesso remoto. É porque teve aqui uma certa confusão com os conceitos, né? Quando você permite o acesso remoto, o Davidson quer falar alguma coisa? Não, professor, só estou ativando mesmo. Ah, tá. Quando você tem o acesso remoto, já indica que você vai ter um sistema multiusuário. Porque você vai permitir que você pode ter um usuário, às vezes, usando o computador da forma que eu estou usando aqui, de frente para ele, mas eu posso ter outros usuários conectados remotamente na minha máquina. Tá? Então, isso. Hoje em dia, praticamente todos os sistemas operacionais são multiusuário, todos eles. Com exceção de poucos ali que são muito específicos, para uma área muito específica, mas a maioria deles é multiusuário hoje em dia. Tá?
Sistema de tempo compartilhado, tá. Deixa eu ir logo para o sistema de tempo compartilhado, senão a gente não sai daqui hoje, né? O sistema de tempo compartilhado, ele dá uma fatia de tempo para cada aplicação rodar, tá? De nada, José Negris. Agora eu não sei se é Negris ou Negris. Depois você me fala aí como é que fala esse sobrenome. Pessoal, vocês podem participar, tá? Fazendo perguntas, usando o áudio aí, ok? Eu estou mais aqui no sentido de tirar as dúvidas. Esse encontro síncrono, para quem chegou depois, é mais nesse sentido. Eu não vou ficar aqui apresentando um monte de slide, não. É mais para a gente discutir alguns assuntos aí. Então, sistema de tempo compartilhado, né? Time sharing, compartilhamento de tempo. Isso, eu estou por dentro, né? Alguns alunos aí, o Luiz Miguel está lembrando, vão precisar sair agora às 7, né? Vai ter uma conversa com a Priscila. Mas eu acredito que não sejam todos, né? São só, acho que os alunos menores de idade, né? Se eu não me engano. A reunião é com os pais ou com os alunos? Agora, você perguntou bem, Guilherme, eu não sei. Professor, mas eu acho que sendo com os menores, eu acho que tem que ser com os dois, não? Porque falaram que não ia poder ter esse encontro hoje por conta disso. Mas agora que você tocou no assunto, eu parei para pensar, realmente. Eu não sei se os alunos também foram convidados para essa reunião. Ah, tá, os alunos podem participar, entendi. Então, aqueles alunos que estarão nessa reunião lá com a Priscila, tranquilo, se quiser deixar alguma dúvida aí no chat, depois a gente está gravando essa aula, vocês podem lá passar mais ou menos no horário que vocês fizeram a pergunta e saber o que a gente discutiu sobre aquele assunto. Tá certo? Mas se eu for ficar cancelando encontro a toda reunião que aparecer, né, porque toda semana praticamente tem alguma reunião, então não dá para ficar cancelando os encontros não, senão atrasa tudo. Beleza? Mas se tiver algum aluno que vai participar da reunião, pode ficar tranquilo, é só acessar a aula gravada depois. Beleza. Sistema de tempo compartilhado, então você dá uma fatia de tempo para cada aplicação executar, né? Então, o sistema operacional vai dar uma fatia de tempo para o Chrome acessar o processador. Depois vai dar uma fatia de tempo para o Firefox acessar o processador. E por aí vai, né? Então, opa, já usou bastante. Sai daí, entra o próximo. E assim vai fazendo. Alternância de aplicações, de processos. Tá? Então, esse é o sistema de tempo compartilhado. Você tem uma fatia de tempo de execução para cada tarefa. Chegou no máximo daquela fatia, o processador vai ser cedido para outro processo. Professor, no caso, isso aí envolve aquela parte de segundo plano? Quando o programa fica em segundo plano, se envolve isso? Pode ter relação, tá? Por quê? Porque, às vezes, o processo está em segundo plano, né? Mas ele pode estar rodando a sua fatia de tempo. Por exemplo, o antivírus. O antivírus é um carinha que geralmente está em segundo plano. A gente não tem contato direto com ele ali o tempo todo, né? Mas, de vez em quando, ele tem que rodar alguma coisa. Mesmo que a gente não tenha acionado aquilo, né? Então, é um caso que ele está em segundo plano, em background, que a gente chama, mas ele está executando dentro da sua fatia de tempo. Tá? Então, não dá para colocar um sinal de igual, assim, segundo plano, ele não está usando a sua fatia de tempo, não dá para colocar igual aqui, tá? Que pode ser, o antivírus é um exemplo.
tá? Opa, rolou um sertanejo aí. Então, timeshare e fatia de tempo, beleza? Sistemas de tempo real são aqueles sistemas que lidam com tarefas críticas, tá? São tarefas que não podem ser interrompidas, né? São tarefas que você não pode interromper. Então, por exemplo, um sistema que lida com uma área industrial, né, com processo industrial, metalúrgico, que às vezes é perigoso, um sistema que está controlando o aparelho que checa a pulsação do paciente numa UTI, né? Você não pode interromper aquele processo ali, ok? Só que aí você tem uma subdivisão, né? O ser humano adora dividir as coisas para estudar. Luiz Miguel. Ah, tá. Sua contribuição para o glossário foi exatamente isso. Sistemas de tempo real, né? Sistemas críticos. Isso aí, legal. Então, sistemas de tempo real, né? Real time, eles têm uma subdivisão, né? Então, eles podem ser soft ou hard. O hard é aquele que ele define uma janela de tempo. Ó, esse processo é crítico, ele tem que ser executado entre esse tempo e entre esse tempo aqui. Ok? Esse é o sistema hard. Geralmente, esse tipo de sistema são esses sistemas de automação industrial, né, são sistemas biomédicos, né, que não pode parar alguma coisa. Então, são sistemas que lidam com tarefas realmente críticas, que podem ser perigosos, pode ser perigoso você interromper aquela tarefa. E tem os sistemas de tempo real soft, mais leve, né, mais light. A maioria dos nossos sistemas operacionais são também sistemas de tempo real soft. Ou seja, ele dá só uma prioridade. Ele fala, essa tarefa é mais importante que aquela outra. Então, eu vou executar essa tarefa primeiro. Tá? A maioria dos sistemas operacionais são também de tempo real soft. O Guilherme está perguntando aqui, processamento em tempo real são monotarefa? Não necessariamente, porque às vezes você pode ter mais de uma tarefa crítica no sistema. Tá? Em alguns casos, assim, também muito específicos, pode ser monotarefa realmente, só cuida daquilo ali, tá? Mas a maioria não. A maioria trata de várias tarefas críticas, principalmente na automação industrial. São vários processos críticos ali que têm que ser executados naquela janela de tempo, senão vai dar problema, vai explodir alguma coisa, né? Então, mas boa pergunta, Guilherme, valeu. Essa pergunta, essa questão de multitarefa, monotarefa, essas definições são muito importantes para a gente. Apesar de que a gente praticamente não tem mais sistema operacional monotarefa. Aquele cara que só sabe fazer aquilo ali só aquela tarefinha e mais nada. Tá? São casos, assim, muito específicos. Às vezes um sistema que cuida de um sensor só, que só faz aquela medição ali rapidinho, né? Pode ser, tá certo? Mas muito raro. A maioria hoje é multitarefa e multiusuário. Só um detalhe, essa subdivisão aqui acaba, né? Sistemas embedded, sistema de tempo compartilhado, sistema de tempo real, acaba que os sistemas operacionais de hoje em dia, eles podem ter tarefas desses três tipos. Eles podem ter tarefas rodando em lote, eles podem ter tarefas rodando em tempo compartilhado, e eles podem ter tarefas rodando em tempo real. Tá? Então, sistemas operacionais hoje, na verdade, eles não são muito mais divididos nessas categorias. Na verdade, eles conseguem lidar com esses três subtipos de tarefas aqui. Tá?
tarefas sequenciais em lote, tarefas que tem uma fatia de tempo a executar e tarefas críticas. O Linux, que é o sistema que eu estou usando aqui agora, ele, para algumas tarefas, ele coloca lá, ó, essa tarefa é uma tarefa crítica, tá? Geralmente é uma tarefa do próprio sistema operacional. Ok? Sobre sistema operacional multitarefa, alguém tem mais alguma dúvida? Tomar água, tá, gente? Não, Thiago Melo. Engraçado, eu conheci o Thiago Melo, mas provavelmente não é você. Isso tá de boas. Aí. Felipe Nascimento. Pelo menos a gente vai vendo os nomes, né? Porque a foto aqui não ajuda muito a reconhecer as pessoas. O Gustavo Laube tá com um chapéu aqui, estava no Havaí, tirou uma foto. Né? Tá? É isso aí. Eu lembro que alguém perguntou, né? Eu perdi aqui as mensagens, mas alguém tinha perguntado sobre isso aqui. Sistemas fortemente e fracamente acoplados. Thiago Melo está até levantando aqui de novo, né, a bola. Tem como comentar sobre sistemas fortemente acoplados e fracamente acoplados? Tiago, basicamente a diferença entre eles é a forma como os elementos que compõem o computador lá se comunicam, tá? Por exemplo, no fortemente acoplados, você tem a memória principal fazendo a comunicação entre os elementos, tá? Então, quando, por exemplo, você tem lá um computador que tem 5 processadores, como é que esses processadores se comunicam para passar informação um para o outro? É via memória principal. Então, eles vão lá, jogam informação na memória principal e o outro processador vai lá e pega aquela informação. Tá? Então, esse é chamado de fortemente acoplados. Geralmente, esse tipo de sistemas são aqueles servidores mais parrudos, que a gente vê, que a gente consegue até olhar preço aí na internet, né? Se você colocar lá na internet, no Google, servidor da Dell, você vai ver lá um monte de servidor que a gente pode considerar como fortemente acoplados. São, às vezes, vários processadores ali dentro daquele computador, e a comunicação entre esses processadores é a memória principal. Eles conversam através de alguma memória ali dentro. Tá? Esse é um fortemente acoplado, ou seja, quando os processadores, os dispositivos de entrada e saída, eles se comunicam através de uma memória. Tá? E você tem o fracamente acoplado, e aí, no caso, ele já não tem a memória compartilhada com todo mundo, né? Então, você precisa do quê? Você precisa de um link de rede, você precisa de um cabo de rede, ou você precisa de wireless, de Wi-Fi, para você passar a informação de um processador para o outro, ok? Então, exemplo aqui de fortemente acoplados. Geralmente são esses servidores que eu falei. Servidores da Dell, da HP, né? São servidores geralmente com um gabinete mais ampliado, né? E você tem lá dentro placas, né, com várias CPUs. Então, hoje em dia, você tem sistema operacional que, pelo menos em teoria, eles conseguem trabalhar lá com 64 processadores. Eu falo em teoria porque eu não posso te garantir que eles conseguem um alto desempenho usando isso aí, mas, pelo menos na teoria, eles falam que eles conseguem trabalhar com 64 processadores, tá? Então, são exemplos de sistemas fortemente acoplados, são esses servidores, que a gente usa geralmente para ser servidor na rede, servidor de banco de dados. É um cara que tem que ser parrudão, porque ele vai lidar com muita informação, né?
Então, precisa. E o fracamente acoplado, geralmente, é quando você junta outros computadores através de rede, tá certo? Então, você junta, por exemplo, vários desktops, através de uma rede cabeada, você tem ali um sistema fracamente acoplado, né? Quer dizer, a comunicação de um computador com o outro vai ser através do link de rede, que pode ser cabeado ou não. Os data centers, que a gente está ouvindo tanto hoje em dia, né, data centers, nuvem, cloud, né, nuvem da Google, da Microsoft, geralmente eles têm as duas coisas ao mesmo tempo. Eles têm grandes servidores e com vários processadores lá dentro, com muita memória para compartilhar informações, tá? E, ao mesmo tempo, eles estão ligados via fibra ótica com outros servidores desse tipo. Então, assim, você aumenta drasticamente a capacidade, tanto de processamento, quanto armazenamento, etc. Tá? Então, se você pega, por exemplo, um YouTube da vida, imagina a quantidade de gigabytes, né, que sobe de vídeo lá todo dia no YouTube. Né? Como é que eles armazenam isso? Haja servidores desse tipo e haja fibra ótica para interligar isso tudo aí. Então, você acaba tendo os dois tipos de sistema num ambiente só. Tá? Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão sobre o capítulo 1? Senão a gente dá uma passada rápida, pelo menos no início do capítulo 2. Tá? Mas só uma passada. Não. A minha filha também fala desse jeito. O não é não. E o sim é sim. Yeah. Né? É tudo rápido. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pô, vou passar uns problemas aí para vocês resolverem. Vocês estão muito tranquilos. Bem de buenas essa parte. Nossa, esse aqui misturou, Felipe. Misturou vários idiomas. Parabéns. É um poliglota. Deixa eu só fechar aqui. Bilíngue. Isso aí. Eu mal estou falando português. Né? Às vezes nem o português está saindo. Principalmente por conta da idade, né? A idade vai chegando e a coisa vai ficando feia. Então, esse aqui, que eu estou compartilhando com vocês, é relacionado ao capítulo 2. Eu não vou falar dele todo, tá? Vou dar só uma passada. Vocês têm... primeiramente, assim, né? Quem conseguiu dar uma olhada no capítulo 2? Alguém conseguiu? Eu... Só para eu ter uma ideia, tá, gente? Eu não vou ficar relacionando a participação, ponto, isso aqui não. É só para eu ter uma ideia mesmo. Só o primeiro. 3. Tá. Eu estou percebendo que eu acho que vocês não tiveram tempo ainda de dar uma olhada no capítulo 2. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou só falar mais ou menos do que ele vai tratar, ok? E aí, no próximo encontro síncrono, que a gente tiver daqui a 15 dias, vai dar tempo ainda, vai ser antes antes de entregar a última tarefa da quinzena, então dá tempo ainda, tá? E eu vou só falar sobre o que é o capítulo, ok? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer.
Eu não pretendo ir até às 8, porque eu não sei se vai ter aula depois, e ficar emendando uma na outra aí, sem condição, né? Para vocês. Mas aqui só dá uma passada, né? O capítulo 2, qual que é o objetivo dele? Para você estudar um pouco mais a fundo os sistemas operacionais, você tem que ter um conhecimento aí, pelo menos intermediário de hardware e software básico, tá? Então, vocês aí, como vocês estão fazendo o curso técnico, vocês precisam não abstrair tanto, como eu falei lá no início, vocês têm que ter um conhecimento um pouco maior em relação a hardware e software do que outras pessoas que só vão usar o sistema lá, não estão preocupados com a arquitetura interna de nada, com infraestrutura, nada disso, né? Mas no caso de vocês é diferente. Vocês precisam ter uma noção legal de hardware e software, pelo menos software básico, né? Então, o objetivo do capítulo 2 é fazer isso aí, fazer uma breve revisão sobre hardware, basicamente a arquitetura básica, é ótimo, né? Que são o quê? Os elementos da arquitetura básica de computador, de um sistema computacional. Então, basicamente, um sistema computacional é composto pelo quê? Processador, memória, e aí você tem as divisões ali de memória, né? Que tem lá no capítulo, a gente vai falar isso depois. Os dispositivos de entrada e saída, teclado, vídeo, mouse, né? Scanner, por aí vai. A gente fala um pouco sobre as questões internas aqui na revisão, né? Questões internas do processador, que é bom a gente ter algum conhecimento, e a parte dos softwares são aqueles softwares utilitários, né, que não têm o contato direto com o usuário final. São aqueles softwares que dão apoio aos aplicativos, né? Então, você tem os tradutores, interpretadores, depuradores, o shell, né? O shell bom do interpretador de comandos, que eu vou poder mostrar aqui o do Linux para vocês verem o que é, tá? Então, o capítulo 2 é para vocês terem uma ideia primeiro, fazer uma revisão de hardware, que vocês já tiveram alguma aula sobre isso, e falar um pouco para vocês sobre software básico, né? Esses são os utilitários que são importantes para que os aplicativos consigam rodar, né? Então, esses softwares básicos que a gente vai falar aqui, eles dão suporte para os aplicativos funcionarem, tá? Então, basicamente, ó, vocês vão passar aqui pela arquitetura básica de computadores. Esse modelo que vocês estão vendo aqui, ele é um modelo que foi inventado lá na década de 20, 30, né, 1920, 1930. Então, é uma coisa bem antiga. E até hoje a gente usa essa mesma lógica, né? Tem a questão da computação quântica que está se falando, né? Mas, por enquanto, os computadores ainda seguem esse tipo de sistema computacional aqui. Então, basicamente, você tem o processador com seus elementos internos, a memória principal, né? Onde você vai jogar as instruções que você quer executar no processador, porque o acesso a ela é mais rápido, o acesso à informação na memória principal é bem mais rápido do que acessar num dispositivo de entrada ou saída, né? E você tem os dispositivos de entrada e saída. E isso tudo está interligado via o quê? Essas linhas de comunicação aqui, que são os barramentos. Tá certo? Então, isso aqui forma a arquitetura básica de um sistema computacional. Então, nesse capítulo, vocês vão ver basicamente isso aí, tá? Algumas características desses elementos funcionais aqui, tá? Então, fala um pouco sobre processador, né? O que tem lá dentro do processador.
Então, você vai ter a unidade de controle, que é a que coordena as operações do processador, você vai ter a ULA, que faz as operações de lógica e aritmética, né? Somar, subtrair, fazer o E ou o booleano, tá? Você tem o clock, que é o marcador de relógio, o marcador de tempo dentro do processador, que é importante. Trata também de alguns registradores que estão lá dentro da CPU, do processador. Registrador é a memória mais rápida, de velocidade mais rápida que a gente tem dentro de um sistema computacional, tá? São vários registradores disponíveis. A gente não vai falar aqui de todos, só os que são mais importantes para a disciplina, que são esses aqui. E aí ele vai explicar também falar um pouco sobre a memória principal, como ela é dividida. Basicamente, ela é dividida em células, né? Cada célula você guarda uma instrução ou um dado. Quando fala dado aqui, por exemplo, guardar o número 8, né? Como é que vai guardar o número 8 numa célula? Então, é mais ou menos essa organização aqui. Memória cache, que foi um tipo de memória que eles bolaram para agilizar a transferência de dados da memória principal para o processador e vice-versa, né? Então, eles inventaram a memória cache, que é a memória um pouco mais rápida que a memória principal, e a maioria, hoje em dia, das memórias cache, elas ficam dentro do próprio processador, né? Eles acabaram, ela foi chegando tão próximo do processador, que hoje a maioria delas está lá dentro do processador, tá? Memória secundária, que aqui está sendo tratado como um dispositivo de entrada e saída, que são os discos, né? HD, SSDs, que a gente tem hoje. E aí você tem esse diagrama aí, que é um diagrama importante, para vocês entenderem, né? Quanto mais para baixo, maior a capacidade de armazenamento. Quanto mais para cima, maior custo e velocidade de acesso. Então, sobre essa questão de memória, esse slide aí ele é muito importante, porque o slide 7, né? Porque ele faz tipo um resumo de tudo, dessa parte de memória. É bem interessante esse slide aí para vocês marcarem com asterisco, com alguma coisa, pintar de vermelho, né? Fazer uma figurinha aí. Nós temos também os dispositivos de entrada e saída, que faz parte da arquitetura básica. Então, você tem a memória secundária, dispositivos que fazem a interação direta com o usuário, né? Plotters, para quem não sabe, são aquelas impressoras gigantes que a gente vê naquelas lojas de impressão, né? Geralmente eles usam para imprimir projeto de arquitetura, essas coisas. São impressoras bem grandes. Os barramentos também, vai tratar um pouco sobre os barramentos. Nós temos vários tipos de barramento, tá? Aqui ele destaca alguns, mas nós temos outros vários tipos. Se você for estudar arquitetura de computadores, você vai estudar outros tipos de barramentos também, ok? Mas aqui os autores estão destacando só alguns que são mais importantes aqui para a disciplina, tá? Ele vai tratar também do pipeline, que é para você agilizar a execução das instruções dentro do processador, ok? Dá uma lida lá, e aí no próximo encontro, se precisar, eu dou uma passada nesse conceito aqui que é importante, tá certo? Tem o meu vídeo também dando essa aula aqui gravada, né? Vocês podem dar uma olhada também. O som não estava lá, essas coisas, mas dá para entender alguma coisa. Ele trata também de arquitetura RISC e CISC, é bom a gente ter uma noção disso, apesar que hoje os processadores conseguem executar tanto instruções RISC quanto CISC, tá? Mas, novamente, façam a leitura de vocês, anotem as perguntas e a gente discute no próximo encontro 5, tá? E depois ele parte para software básico, os tradutores, interpretadores,
que esses caras fazem? Eles pegam uma linguagem de alto nível, quase próximas a essa nossa que a gente está usando aqui, a linguagem português, né? Que a gente chama de linguagem natural. Ele pega uma instrução numa linguagem de mais alto nível e vai descendo, traduzindo, interpretando, até chegar na linguagem que o computador entende, que basicamente é 0 e 1, né? Então, esses carinhos aqui são importantes para o funcionamento do computador, né? Senão a gente não consegue fazer a computação de nada sem isso aqui. Então, o linker também faz parte disso, o loader, e carrega um determinado aplicativo na memória para ele executar, tá? Importante também. Depurador, isso aqui é mais para quem trabalha com a área de desenvolvimento, né? Então, depurar um programa para ver se ele tem erros, se ele está parando sem um motivo aparente, você faz a depuração para encontrar aquele problema. Okay? Interpretador de comandos, que é uma interface que todo sistema operacional tem, que te permite passar comandos para o sistema. A gente vai estudar isso aqui com mais calma em outros capítulos também. E a questão, finalmente, aqui do boot do sistema, né? Que basicamente é o quê? É pegar o sistema operacional, que é o cara que vai gerenciar o hardware da máquina, e na hora que você liga o seu computador, você tem que carregar esse cara na memória. E o sistema operacional também fica na memória secundária, e na hora que você liga o sistema computacional, computador, notebook, celular, tudo, né? Você tem que carregar esse cara para a memória principal, né? Então, isso aí é chamado de você fazer o boot do sistema, né? Carregar do disco para a memória principal. Ok? Então, basicamente, esse capítulo ele trata disso aí, faz uma revisão de hardware e trata de alguns softwares básicos aí que são importantes. Beleza? Então, galera, dá uma lida no material, vê os vídeos que estão lá, vão fazendo as atividades, tá? Não deixa acumular, não. Se tiver alguma requisição, professor, a turma toda está enrolada, está apertada aqui, não dá para adiar a tarefa, beleza, faz a requisição lá, né, no Telegram, nos fóruns aqui do AVA, a gente estuda o assunto e vê se dá para adiar, beleza? Mas se a gente começar a adiar tudo, né, quando chegar no final, vai virar um caos, né? Aí ninguém consegue entregar nada. Mas, na medida do possível, a gente vai adiando isso aí para dar oportunidade. Beleza? Beleza. Show de bola? Ok. Tem que usar o bilíngue aí, né? Do nosso amigo. Show de bolas? Tudo buenas? Professor. Oi? De buenas. Tudo de buenas. O Gustavo Lobo, eu tô achando que ele não vai ficar, não. Tá, gente? Ele vai abandonar nós, que ele já fez essa disciplina, já sabe tudo de sistemas operacionais. Qualquer dúvida aí, vocês podem mandar para ele. Ele tá só completando a carga horária, professor. Aquele negócio que tem nada para fazer, né? Vamos ficar naquela aula lá mesmo. Beleza? Se vocês não tiverem dúvidas, a gente finaliza por aqui. Luiz Miguel. Pô, cara, eu sou fã do Luiz Miguel, bicho. Baita cantor, hein? Professor, você programa em alguma linguagem de programação? Sim, a gente tem que se virar em tudo, né? Hoje em dia, eles estão querendo que a gente seja full stack, né? Que mande ver em linguagem tanto que está lá no servidor, quanto está no celular da pessoa. Então, você tem que ser multifuncional, não tem jeito. Galera, é pegadinha isso aí, né? Não, Gustavo Laubo sabe tudo de sistema operacional, tá?
passou muito bem na disciplina, então qualquer dúvida, gente, vocês podem pegar o telefone, inclusive o telefone dele, celular, é esse aqui, é o 27, pode anotar aí. Não, tô brincando, eu não sei qual que é. Não. A Nath, ainda bem que o Gustavo é meu amigo, vou vazar aqui o número. Bem, esse é um problema que a Nath vai resolver depois. Quem pode pedir para o Luiz Miguel? Ele sabe. Ah, o Luiz Miguel também é top das galáxias. Então tá, beleza. Beleza, gente, valeu. Qualquer dúvida, tá? A gente está por aí, disponível. Boa noite, valeu aí pela presença, Felipe, Guilherme. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu pela aula. Boa noite, valeu, gente. Até a próxima. Até. Luiz Miguel, valeu. Emanuel, Jéssica, Tiago.